Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O meu nome é João Nuno Pinto e o programa está consigo de segunda a sexta-feira neste mesmo horário e emissão em simultâneo aqui na Coriagos TV e também com todos os nossos ouvintes da Rádio Vida em 97.1. Bom, o nosso convidado de hoje é o Nuno Machado, ele é diretor do The Blind Spot, que é um canal de notícias online. E vamos passar aqui por diversos tópicos. Nuno, boa noite. Boa noite. Obrigado por estares aqui connosco. Lembro-me que, entre outras coisas, foi contigo que nós conversámos sobre o famoso computador do Hunter Biden. Hunter Biden que está descansadinho, já com um perdão dado pelo pai, mas não foi o pai que o perdoou, o pai já devia ter perdoado, neste caso foi o presidente Joe Biden que o perdoou. Mas eu estou a falar disto porque eis que o inquilino que se segue é Donald Trump e gostava de conversar contigo qual foi a leitura que fizeste dos resultados nos Estados Unidos. Bem, eu durante muitos anos, confesso, e acho que a maior parte dos portugueses e muitas pessoas que agora também já não estão tanto desse lado, era por assim dizer, adepto dos democratas e passei muitas noites também a ver as eleições e em muitas coisas eu acho que o Partido Democrático mudou, noutras nós também não tínhamos toda a informação e pelo que nós vemos hoje em dia também as coisas estão muito distorcidas. Portanto, eu nesta altura já não vejo da mesma maneira daquela coisa de clubística, uns são os bons, outros são os maus. E acho que a vitória do Trump, apesar de tudo, mais do que dizermos aí foi uma vitória espetacular, dá esperança a muita gente de várias áreas políticas, não só conservadores, mas até muita gente que sempre foi democrata, até se considera mais de esquerda, basta ver as alianças que ele tem. E, portanto, acho que o Trump o que representa é uma certa esperança contra estes políticos e a maior parte dos partidos políticos, especialmente os que se consideram mais moderados e se dizem que são moderados e os outros são todos radicais e extremistas, mas que estão muito dentro de uma narrativa única, evidentemente, e nós estudamos um bocado isso, portanto para nós isto é uma coisa bastante importante, estão muito capturados por um certo tipo de interesses e muito interessados em que haja uma censura de vozes e de interesses contraditórios. Portanto, desse ponto de vista, existe essa esperança. Achas que a vitória de Trump foi um cartão vermelho a algum tipo de postura mais censória, manipulação por parte do legacy media ou mesmo do mainstream media, um cartão vermelho ou amarelo a políticas identitárias, aquilo que nós vamos chamando do wokeismo? Eu acho que é isso tudo. E também é isso tudo e é o resultado das pessoas terem tido acesso à informação nos Estados Unidos. E o Twitter aí foi fundamental, com todas as críticas, e eu também tenho muitas dúvidas em relação a muitas coisas em relação ao Elon Musk, mas a abertura do Twitter foi uma coisa essencial. Os podcasts foram outra coisa também muito importante. O Joe Rogan, por exemplo. E através desse podcast, tudo o que tu referiste, a agenda, as políticas não estarem orientadas para os interesses das pessoas, mas claramente estarem orientadas para os interesses de algumas indústrias particularmente, e essa exposição toda, a exposição da censura de pessoas que diziam a verdade e que foram simplesmente essa sua versão das coisas, ou mesmo a apresentação de factos foi completamente suprimida em vários temas. Essa abertura é que fez com que, e foi uma das coisas que fez com que as pessoas votassem mais Trump, algumas convictamente, outras mais anti-Biden, não é? Muitas deles que até estavam com o Kennedy, e portanto houve essa transferência via Kennedy e via outros políticos, inclusive outros democratas, e portanto
penso que resultou um pouco disso. Ao passo que, por exemplo, talvez as vozes republicanas que estariam com Kamala, Liz Cheney, por exemplo, podem estar elas, mas o único voto é delas e da casa dela, não arrastaram eleitores republicanos a votar Kamala. Sim, é um bom ponto de vista. Poderá ter tido até o efeito contrário, que é, a partir do momento em que se vê que esses supostos, os neoconservadores, neocons, as pessoas que são os grandes instigadores das guerras, os falcões da guerra, estão desse lado, até aquelas pessoas moderadas ou até alguns democratas pensaram, espera lá, se votar neles eu estou a votar exatamente naquilo que eu sempre combati. E, portanto, isso ficou mais exposto, então, a esses tais interesses que eu falava, que basicamente apanham todos os partidos. E, de facto, a população... há aqui uma realidade que é dos partidos e há a realidade que é das populações, e principalmente os partidos conservadores e liberais, que também, na minha opinião, e já exprimi inclusive aqui noutros sítios, na minha opinião estão também bastante capturados por esses interesses, só que eles têm uma dicotomia ainda maior, que é o seu eleitorado ainda é muito mais sensível a algum tipo de agendas que eles estão a seguir, nomeadamente antiliberais e de censura, etc., e, portanto, eles têm de fazer aqui um compromisso, porque se eles também perderem o poder também não serve de nada. Portanto, eles têm de uma certa maneira ir ao eleitorado, mas ao mesmo tempo estar de acordo com os interesses. Olha, achas que nas eleições dos Estados Unidos, tanto lá como cá, se assistiu a muita desinformação ou até algum jornalismo ativista? Algum não, eu diria mesmo, muito mesmo. Eu estava a ver uma sondagem recente e inclusive os democratas assumiam que os mídias eram claramente enviesados em favor do partido deles. Portanto, mesmo os democratas, e vimos tudo, desde entrevistas, ainda agora há pouco tempo, houve uma entrevista que foi rejeitada, não sei se foi ao Trump, se foi ao Elon Musk, porque eles não aceitavam a entrevista em direto, foi ao Musk. Tinha de ser uma entrevista editada. Portanto, nós assistimos a todo o tipo de censura, inclusive também do Kennedy, um enviesamento total, embora também nos Estados Unidos a diferença é que de facto existem canais, existe o New York Post, existe o Fox News, que passam informações também um pouco contrárias. Mas uma das coisas curiosas foi que, e nós estivemos a analisar um bocadinho a cobertura também cá em Portugal, e cá o enviesamento ainda é muito superior, ou seja, coisas que eles já sabem, inclusive coisas que já foram provadas, cá continuamos a dizer as mesmas coisas. E o enviesamento, os fact-checkers sobre o debate da Kamala contra o Trump, coisas do género, nós assistimos a coisas mesmo surreais, que mesmo os mídias liberais, CNNs, NBCs, etc., reconheciam que a Kamala disse algumas coisas erradas e disse algumas coisas falsas e, portanto, havia ali um certo equilíbrio, apesar de que seja normal esse enviesamento, e os nossos órgãos de comunicação social, o enviesamento era muito superior e ainda hoje assistimos, já com a nova administração, estou-me a lembrar de uma que nós até perguntámos, que foi, dizem abertamente, esta nova administração quer envenenar as pessoas, coisas desse género, portanto, é um discurso constante, obviamente quem vê tem uma percepção da realidade muito distorcida. Olha, achas que de alguma forma, e de facto, à distância que já estamos, houve muitos fatores que contribuíram para a vitória de Trump, mas há a questão do atentado. Não só a questão do atentado, como temos visto alguns especialistas em segurança interna dos Estados Unidos, inclusive é colocar em cima da mesa a possibilidade de ter que se aumentar ainda mais os níveis de segurança a Donald Trump pelo risco de nem sequer o deixarem tomar posse. Muitas dessas hipóteses e dessas teorias, eu penso que a maior parte de nós sempre achou que isso era algo que não era muito plausível. Hoje em dia, depois do que nós vemos, e se nós virmos um bocadinho a sequência de quem é que tem sofrido atentados, não só nos Estados Unidos, mas noutros locais, inclusive na Europa, e o que é que eles defenderam pouco tempo antes, de facto, há aqui coisas que são assustadoras. E os atentados a que ele foi sujeito, e principalmente que teve quase a concretizar-se, não é? O nível de segurança, a falta de segurança, depois as ligações dessas agências, também com o chamado Deep State e também com alguma parte do Partido Democrata, levam a que essas suspeitas, de facto, possam pelo menos ser consideradas como plausíveis, não é? Olha, e entretanto, ele foi colocando alguns nomes em cima da mesa e, claro, começa
todo esse mídia ativista que não impediu que ele fosse eleito, porque o que conta é o voto dos norte-americanos, a começar a criar, então, a contar alguns episódios que sim, serão verdade em alguns casos, mas que noutros é a construção de uma narrativa para tentar denegrir essas escolhas de Trump. Sim, isso sempre aconteceu. E acho que isso até acontece um pouco para os dois lados, mas obviamente tem sido algo muito evidente quando é alguém que contraria os interesses instalados, ou que é aquilo que é considerado o normal e que, entre aspas, põe em perigo o sistema, e isso é relativamente assumido, e portanto aconteceu isso. E também aconteceu outra coisa interessante, que é, por exemplo, alguns que eram muito censurados, como o caso do Kennedy. E o Kennedy que estamos a falar, só para contextualizar, é Robert Kennedy Jr., que era candidato independente, mas que pertence, obviamente, ao Partido Democrata, mas que depois resolveu começar a apoiar Trump. Exatamente. E pronto, era uma pessoa que era muito criticada nos Estados Unidos, cá em Portugal era completamente ignorado, nem sequer se podia falar das posições dele, que são um pouco polémicas, especialmente em relação à vacinação e à vacinação geral. Mas a verdade é que ele, ao ter esse espaço, e hoje, como eu referi há bocado, esta abertura do Twitter, não estar censurado em todo lado, pelo menos, e os podcasts em que ele também participou, e se pôde falar um pouco destes temas, a verdade é que nos candidatos eleitorais ele era o único que tinha um balanço positivo. Ou seja, aquela pessoa que era diabolizada, inclusive eu, quando conhecia pouco a situação, também tinha uma imagem péssima dele. Não quer dizer que agora também concordo tudo, ou acho que está tudo demonstrado e que ele vai ter razão em tudo, provavelmente não. Mas, de facto, quem não tem acesso aos dados, o pouco que se ouvia, que era um diabo, e até os próprios americanos, quando mais de 50% dos americanos são favoráveis, enquanto com o Trump ou com a Kamala Harris, isso não acontecia. Isso é um sinal que esta abertura de informação... Por isso é que o Trump... Ele vai ceder, com certeza, algumas destas agendas, são muito poderosas, e ele já mostrou que não está completamente fora. Pode ser que agora menos do que da primeira. Também há de ter a sua agenda. Não vamos agora também dizer que vai ser este preto e branco. Acho que temos de sair um pouco disso, e isso não vai acontecer. Agora, dá um pouco mais de esperança, pelo menos, de haver interesses contraditórios e haver menos censura, e as pessoas poderem expressar e deixar que as pessoas tenham acesso à informação e possam decidir, porque isso é a democracia. E nós estávamos, neste momento, até pelas eleições noutros países, a caminhar por um caminho muito perigoso, muito perigoso. Claro que esta visão ainda não é partilhada por muita gente, mas eu penso que as pessoas, quando têm mais acesso à informação, e cada vez são mais, há mais pessoas que começam a ficar preocupadas com isso. Portanto, para mim isso é o essencial, é haver interesses contraditórios e as pessoas poderem ter acesso a diferentes dados e diferentes opiniões. Mas, por exemplo, assim que as primeiras declarações de Robert Kennedy Jr. começaram a chegar à comunicação social, claro, ele falou da questão da vacinação, mas colocou logo em cima da mesa uma questão que ele considerava muito importante, que é a qualidade dos alimentos que são colocados à disposição dos jovens nas escolas. Ou seja, ele disse que iria fazer um combate contra as grandes empresas de alimentos ultraprocessados, porque considerava, e havia evidências e estudos que apontam nesse sentido, diminuir a qualidade de saúde dos cidadãos americanos, que é um dos países com o maior número de obesidade mórbida, por exemplo, entre adolescentes e crianças, inclusive. Sim, isto, se pensarmos um bocadinho, assim de uma forma até geral, e com a evidência disponível, que é muita, sobre esses assuntos, se nós formos ver o principal fator na saúde a nível global, nos Estados Unidos, uma coisa enorme, mas na Europa também não é muito diferente, tem a ver exatamente com a alimentação. E há muita investigação sobre a qualidade desses alimentos, ou da falta de qualidade desses alimentos, e da forma como isso prejudica, e inclusive estão altamente relacionados com quase todas as principais causas de morte. E se nós repararmos nos nossos noticiários, na nossa imprensa, praticamente não há espaço nenhum para isso, e está-se a falar de coisas que podem, quando muito, ter benefícios residuais, como por exemplo algumas vacinas, eventualmente outras mais importantes, mas principalmente para alguns grupos, isso também está publicado, é uma questão de se analisar a evidência. Portanto, estamos a falar de algo que tem um impacto gigantesco na saúde e que continua a ter publicidade e continua
as pessoas continuam-se a querer um dos relacionar maiores com essas clientes marcas. publicitários que existem em muita da comunicação E há social. muito pouca coisa contra isso. E, no entanto, há depois outros produtos que eventualmente não há tanta evidência ou ainda há alguma falta de certeza sobre a segurança e que existe, de facto, campanhas e campanhas mediáticas sobre esse assunto. Portanto, é um bom exemplo. E aí o Kennedy, de facto, ele parece ir ao encontro realmente das necessidades das pessoas e ir contra uma agenda que hoje em dia já não se acreditava que fosse possível. Vamos ver se ele vai conseguir fazer alguma dessas coisas e se cumpre as promessas. Por outro lado, tu há pouco disseste algo que é a primeira pessoa a dizer isto. Não é a primeira pessoa, mas colocaste de facto de uma forma bastante contundente, que é provavelmente Trump neste segundo mandato poderá estar alinhado com alguns daquelas forças poderosas que podem eventualmente tomar outro tipo de decisões e minar a independência de qualquer presidente. Nesse sentido, ele escolhe para o Tesouro Scott Bessent, que fez parte de uma das empresas de investimento de George Soros, um conhecido globalista, e recentemente para a diretora da NASA, Jared Isaacman, que é conhecido também por ter a agenda wokeista a ser implementada na NASA, conhecido por ter sido comandante de 2 missões do Elon Musk, e Elon Musk coloca o seu amigo à frente de uma empresa que vai ser a maior cliente de uma das suas áreas de investimento. Eu penso que esses conflitos de interesse existem, na Europa neste momento existem muitos, estão muito mais escondidas. Nos Estados Unidos acho que isso faz parte. Por isso é que acho que é muito ingênuo agora pensarmos os outros são os maus e estes são os bons. Isso não vai com certeza existir. E, portanto, esses tais conflitos de interesse, penso que no sistema americano, e eu tenho de dizer isto com alguma tristeza, mas no sistema europeu eu acho que é exatamente igual, neste momento só se consegue governar se tiver, não se pode estar contra todos os interesses, ou seja, tem-se de satisfazer alguns. A esperança é que não sejam tantos, que sejam contraditórios e que não sejam tão prejudiciais para as pessoas, mas que vai haver, com certeza, alinhamento com alguns interesses e vai haver pessoas a beneficiar. Basta pensar nos financiamentos, não é? Apesar do Trump ter muito menos financiamento que Kamala Harris, também teve muito financiamento e essas pessoas não estão a mandar o dinheiro fora, muitas delas. Se calhar algumas até recuperar a algum lado. Muito bem. Acho que sim. Olha, vamos continuar lá nos Estados Unidos só porque finalmente saiu um relatório bipartidário sobre aquelas que foram as políticas de resposta à pandemia. Eu penso que é um relatório muito importante, é um relatório político, portanto, há muitas pessoas que estão a utilizar isto como evidência científica, não é evidência. O que eles falam lá são coisas que, algumas delas nós já falamos há 3 ou 3 anos, ou 3 anos e meio, portanto já existe uma evidência muito grande, isto era uma coisa relativamente óbvia, mas como era censurada ou não passava na comunicação social, as pessoas não sabiam. Claro que agora foi reforçado. E isto é o resultado de um trabalho de uma comissão nos Estados Unidos, que é feito por políticos, mas consultando dezenas de especialistas, mais de 1 milhão de documentação, e, portanto, é um trabalho afincado e chegou-se a um acordo bipartidário, ou seja, os responsáveis democratas e republicanos, todos eles assinaram este relatório. Portanto, aí é que é a importância. E o que é que eles confirmaram? As conclusões assim mais contundentes, que nós também já tínhamos acesso e que também já tínhamos visto algumas destas inquirições, foi que as máscaras, nós já estamos a falar nisso há mesmo muito tempo e desde o início tentámos mostrar a evidência, até porque se dizia que era a proteção das pessoas, portanto é uma coisa que protegia, nós vimos a evidência científica e apontava exatamente para o sentido contrário. E o que eles falam é que de facto houve um enviesamento total da evidência, foram selecionados estudos de muito baixa qualidade, foram ignorados todos os outros estudos de alta qualidade. À medida que foram saindo os estudos de boa qualidade foram sendo ignorados e, de facto, eles dizem, são taxativos, a evidência aponta para que os resultados sejam 0, uma coisa que falamos há muito tempo. Exatamente. Também os certificados digitais, que não havia evidência nenhuma, nem há, principalmente sabendo que as vacinas não paravam a transmissão e a infecção. O distanciamento social. Foi engraçado, visto com certeza o Fauci a falar, a dizer, quando lhe perguntaram de onde é que veio estes 6 feet de distância, e ele dizia, simplesmente surgiu
Não há ciência por trás disso. Surgiu e ninguém sabe bem porquê, e toda a gente começou a pôr, e no mundo inteiro, depois arranjou-se 1,5 metro para se adaptar aos 2 metros. E outras questões ainda mais contundentes. Como é que ficou, por exemplo, a análise deste relatório bipartidário referente àquilo que foram os confinamentos, que foi provavelmente também das coisas mais difíceis de gerir para as famílias? A evidência dos confinamentos e a prática, havia alguma evidência que nem sequer tinha qualquer efeito com este tipo de infecção. Mas eles nem vão tanto a esse ponto. Até porque os malefícios eram de tal maneira grandes e de tal maneira desproporcionais que nunca se punha em hipótese este tipo de confinamentos da população. E, portanto, o que eles dizem é claramente, e era uma coisa que já seria expectável, claramente prejudicou muito sem benefícios significativos. E isso já estava expectável. Eu agora estou-me a lembrar como é que começaram os confinamentos. E aí que a OMS tem uma responsabilidade muito grande. Isto começou com uma conferência de imprensa do Tedros, a dizer que contra a influenza não fazia sentido nenhum confinamentos, porque é um vírus muito rápido, e que este vírus é extremamente lento. E, portanto, pela primeira vez, há um vírus que é tão lento, e os chineses demonstraram como é tão lento, se fizermos confinamentos ele para, porque o influenza era impossível. Passado algum tempo a narrativa mudou completamente, este vírus, afinal, tinha uma letalidade muito baixa, na altura eu estava a dizer 33,4%, hoje em dia sabe que é qualquer coisa à volta de 0,2% na maior parte dos estudos de qualidade, mas que era extremamente rápido. Mas mantiveram os confinamentos à mesma. Portanto, este tipo de narrativos vai mudando e vai ajustando-se. Este relatório está disponível. Eu creio que vocês até têm um link para o relatório na vossa página da Blind Spot, para quem quiser ler e tiver paciência. É só 1 milhão de páginas, portanto é uma coisa que se faz numa tarde. Olha, Nuno, ainda antes de fazermos aqui uma pequena pausa, por causa desta situação e por causa de vozes dissidentes e por causa de pessoas como tu, Joana Amaral Dias, até o espaço que nós dávamos humildemente aqui a pessoas que tinham a vossa visão dos acontecimentos, existiram problemas, censuras, bloqueios de redes sociais. E, inclusive, existiram os tais especialistas que tentaram avançar com processos contra órgãos de comunicação social. E vocês estiveram debaixo da mira de um desses especialistas, com Filipe Frois, a apresentar uma queixa à ERC. Como é que isso ficou? Sim, realmente os nossos especialistas, a maior parte deles, eu diria pseudo-especialistas, porque não têm sequer a formação para falar do que abordam, e principalmente com aquele nível de certeza. Poucos são realmente especialistas, e eu considero o Dr. Filipe Frois como um especialista, apesar de restrito como médico, em termos de investigação, não será das pessoas mais capacitadas, e nós consultamos imensas pessoas com muito mais formação e muito mais conhecimentos nessas áreas. E então nós fizemos um artigo, pronto, como fazemos, já fizemos vários sobre eles, inclusive muitos sobre evidência. E este foi um artigo simples, foi basicamente tentar passar para as pessoas essa informação de que este médico que é consultor e que recebeu nos últimos anos cerca de €500 mil das principais farmacêuticas, é um dos comentadores que sistematicamente está alinhado com as farmacêuticas. A notícia era muito simples e era objetiva, não dávamos opinião, as pessoas achavam que aquilo não é nada de especial, toda a gente, portanto era uma notícia relativamente objetiva. E, portanto, a queixa, eu sou muito favorável às queixas. As pessoas, quando acham que se têm de queixar, isto são as entidades próprias, não tenho nada contra, e as pessoas devem fazer queixas se acham que são injustiçadas, portanto, até acho bem, nós próprios também fazemos, porque achamos que é necessário, e, portanto, a queixa foi que o seu bom nome estaria em causa. Basicamente, que nós falámos do alinhamento, que eu acho que é mais ou menos óbvio, e ele próprio acho que o reconhece. E os dados objetivos que estão disponíveis no Infarmed, embora não estejam compilados, ele acha que aquilo que punha em causa o bom nome dele. Então fez a queixa. Pronto, nós tivemos inclusive a conversar com ele numa reunião para conciliação, se fosse possível, e nessa reunião, por exemplo, uma das coisas que eu lhe disse, porque depois os responsáveis da ERC perguntaram, então, mas o que é que o doutor desejava que esses senhores fizessem? Eu quero um pedido de desculpa. E eu perguntei-lhe, então, mas eu teria todo o prazer de pedir desculpas se o doutor me disser que alguma destas coisas é falsa. Eu acho que isto é interesse público,
se houver alguma coisa falsa, sou o primeiro a pedir desculpa. Diga, destas coisas todas que nós publicámos, o que é falso? Pronto, não houve uma resposta sobre nada disso. Uma das coisas que ele também alegava era que não havia conflitos de interesse. Ou seja, estar a receber das farmacêuticas e ter este discurso completamente alinhado, e depois nós pusemos 10 pontos em que algumas coisas são objetivamente falsas e outras, no mínimo, muito enganadoras, mas ele achava que não tinha conflitos de interesse. E uma das questões que eu lhe fiz, à frente dos responsáveis da ERC, isso não apareceu na deliberação, por isso é que eu tenho de dizer que até preferia que fosse dentro da deliberação, mas há testemunhas, e eu perguntei-lhe, o doutor diz que não tem conflitos de interesse, então porquê que aqui nos seus artigos científicos você tem cá declaração de conflitos de interesse? E a resposta dele foi, pois nós aí somos obrigados a fazer declaração de conflitos de interesse, mas é para mostrar que não temos conflitos de interesse. Portanto, é este nível de raciocínio e foi este tipo de argumentação que foi usada. Pronto, foi um caso. Mas já saiu a decisão. Saiu a deliberação. E basicamente, inclusive também dizia que nós o insultámos, quando nós nunca utilizamos linguagem insultuosa, é tudo objetivo, não fazemos minimamente ataques pessoais. Mas basicamente, houve muitas coisas que foram ignoradas, do que ele falou, também a parte da evidência não cabe à ERC fazer, e houve várias coisas que a própria ERC desmontou alguns dos argumentos deles, nomeadamente essa dos conflitos de interesse e da informação que está disponível do Infarmed, porque de facto, estando disponível do Infarmed não quer dizer que esteja disponível para o público, nem está compilada, etc. Portanto, é uma informação que é necessário fazer esse trabalho, isso é um trabalho jornalístico. E foi reconhecida, a expressão deles até foi várias vezes, do género evidente interesse público. O que a ERC, de facto, diz que nós devíamos ter feito era consultado, porque ela também tem essa interpretação que aquilo põe em causa o bom nome dele. Eu, pessoalmente, acho que é discutível, foi uma opção também da jornalista que eu apoiei, e, portanto, acho que devemos, de facto, ouvir sempre as pessoas, como nós já tentámos o Freud sobre estes assuntos e não foi... Nunca deu resposta, tanto quanto eu sei, não é? Vocês tentaram várias vezes contactá-lo dentro de outras questões. Não, houve outra questão, com muitos destes assuntos que nós tentámos contactar, não obteve. Eu penso que o Página 1 também o tentou várias vezes, acho que também nunca teve. Mas pronto, isso não, acho que devemos, de facto, consultar. A questão de se põe em causa o bom nome, eu acho que é uma questão de interpretação que nós não queríamos ser nós a fazer. Se ele faz essa interpretação, que nós darmos os dados objetivos e mostrarmos o alinhamento que ele tem, mas eu, mais do que isso, porque também não me interessa falar aqui com uma pessoa que não está presente, podem ir ao nosso site e nós no artigo que falamos sobre isso, nós temos lá a queixa dele e a nossa argumentação, e as pessoas podem confrontar e tirar as suas próprias conclusões. Muito bem. Nós estamos a conversar com o Nuno Machado, diretor do jornal online The Blind Spot, mas vamos fazer aqui uma pequena pausa, vamos até aos direitos do consumidor. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Se comprar um carro em segunda mão e tiver negociado uma garantia de 20 meses, note-se que a garantia é de 3 anos, pode ser negociada, mas nunca abaixo dos 18 meses. Haver uma avaria nos primeiros 30 dias, pode-se desde logo acabar com o contrato, devolve-se a coisa e restitui-se o preço na íntegra. Exatamente. É o chamado direito de rejeição. O direito de rejeição vale tanto para um bem usado como para um bem novo ou para um bem recondicionado. A lei dá a opção ao consumidor ou de pôr termo ao contrato ou de exigir a substituição do bem. Os bens usados são, por essa via, difíceis de substituir. Nestes casos, não ser possível a substituição, vai-se naturalmente para a extinção do contrato, para se pôr termo ao contrato. Se passarem 30 dias, aí já não. Se passarem 30 dias, ou se repara ou se substitui. 30 dias, dentro dos 30 dias, direito de rejeição. A possibilidade de pôr logo, mas logo, termo ao contrato. Fixe-se isto. Nos 30 dias, ou substituição, ou a extinção. Depois dos 30 dias,
primeiro, reposição de conformidade, ou seja, ou reparação ou substituição, à escolha do consumidor. E depois de termos ouvido alguns dos conselhos do professor Mário Frota, continuamos a nossa conversa aqui com o Nuno Machado, do The Blind Spot. Nuno, realmente, agora, enquanto o professor falava, não é que não tivéssemos a dar atenção ao professor, mas pronto, temos de continuar a preparar a nossa conversa. Enquanto ele falava, nós víamos a quantidade de especialistas, analistas, sei lá, previsionistas, futuristas, futurologistas que têm aparecido nas televisões a comentar tudo e o seu contrário. Aqui a questão é: quando é que começamos, de facto, a filtrar esse tipo de pessoas e a mostrar os casos em que claramente aquilo que vem para cima da mesa é desinformação? E quais são os casos que tu tens visto ultimamente e que vocês, Blind Spot, vos têm chamado mais a atenção? Eu penso que um dos motivos disso é que, de facto, as televisões estão muito orientadas para certos interesses e para certas narrativas. Há coisas que nós percebemos, há coisas financeiras, há outras coisas que obviamente ainda não estamos por dentro de tudo, nem pelas quais são as motivações, e passa um bocadinho aquele fenómeno, como há bocadinho estava a falar, que é a maior parte das pessoas nem sequer é perito naquela situação. Algumas são e fazem esse trabalho, pronto, independentemente das motivações, mas a maior parte das pessoas são pseudo-peritos, ou são apresentados como peritos, ou pelo menos estão a fazer o trabalho que devia ser pessoas que percebessem, de facto, e que tivessem experiência sobre o assunto. Pronto. E agora, esse tipo de situações são enormes. Eu estava há bocadinho a dizer, assim, só de vídeos e de imagens falsas de outras alturas, nós já temos uma compilação enorme e nós sabemos que apanhamos um grão e são coisas que se podem provar, porque ou estão no YouTube ou são coisas mais facilmente demonstráveis. Fora só de vídeo, fora as outras, que então é uma coisa muito grande. E agora tivemos um caso recente, que foram outras pessoas que detectaram, porque são as coisas mais evidentes, há assim uma certa desplicência atualmente, acho que se pode passar tudo, que foi neste novo canal do Now, que há um espaço de comentário, fala muito sobre a guerra da Ucrânia e fala-se também sobre outros assuntos relacionados. E então o comentador, que também é jornalista, mas segundo o que ele nos disse está lá como comentador, passou umas imagens, a mensagem é um pouco anti-Rússia, é um bocadinho o alinhamento, e então utilizou-se umas imagens de 2014 de uma comentadora, que era uma juíza na Fox News, a dizer bombardeiam-nos, bombardeiam-nos, bombardeiam. Então aparece só essa imagem deles a bombardear, e o comentário do comentador foi, nesse espaço, estão a ver, até na Fox News, eles querem, até os americanos dizem, temos de bombardear os russos, temos de bombardear os russos. E, portanto, aquilo foi integrado até na própria narrativa. Nós entramos em contacto com a pessoa, a jornalista identificou o órgão de comunicação social e fez perguntas, ao que, surpreendentemente ou não, o que nos foi respondido, cá com excesso de sinceridade, pronto, não me parece que seja uma pessoa que esteja má fé, mas eu não tenho tempo para confirmar as imagens que me vêm. Isto foi-me passado por WhatsApp e eu passei a dizer que era de ontem e afinal, pronto, pelos vistos não foi. E portanto nós publicámos quer os vídeos, comparando, não é? Porque o vídeo está publicado no YouTube com a data passada, do que era, e aliás está na Fox News, portanto é uma coisa que é muito fácil de perceber, e portanto este tipo de coisas nós apanhámos já dezenas de casos deste género, isto é uma coisa muito recorrente. Nuno, e só para que as pessoas lá em casa tenham a consciência do que é ter uma atitude responsável, e creio que também é a vossa postura lá no The Blind Spot. Nós esta semana recebemos aqui o Alexandre Guerreiro e durante a conversa, quando estávamos mais ou menos, não a preparar o programa, mas enquanto bebíamos um café, o Alexandre Guerreiro falou de uma foto daquele que é considerado agora o rebelde que veio salvar a Síria, que ainda estava nas redes sociais da Embaixada norte-americana na Síria, uma foto em que procura-se 10 milhões de recompensa para quem dê informação que leve à captura ou à morte desta pessoa. Portanto, aquele que... E nós tivemos a ideia, olha, podemos colocar isto
no ar enquanto estiveres a conversar. Mas para colocar no ar, nós fomos ao link da página da Embaixada Americana na Síria confirmar que aquele post ainda lá estava. Portanto, ele dizer que não confirma as fontes é, na realidade, a dizer às pessoas a informação que eu vos estou a dar pode não ser verdadeira. Pronto, e é algo que para ele é normal. É a primeira pessoa que assume em relação a tudo o que nós vemos, isso passa-se constantemente. É uma coisa para nós até assustadora e nós não conseguimos também ir a todas. Já fizemos algumas queixas na ERC, também sobre situações dessas, as mais objetivas, e de facto isto é uma parte com certeza mínima. Nós não conseguimos, a maior parte das informações que são passadas, uma pessoa nem sequer tem forma de confirmar. E cada vez que se vai confirmar, dará algum trabalho, portanto, fica muito tempo para fazer o resto do trabalho e confirmar as outras coisas todas. Portanto, estamos a falar de um modus operandi. Isto é um modus operandi que acontece e basicamente há uma narrativa e depois tudo que corrobora a narrativa é aceito. E, portanto, aquela coisa, o grande perigo são as redes sociais porque espalham desinformação. O perigo não é espalhar desinformação, o perigo é informação que contrarie a nossa, e aqui permita-me, desinformação. Portanto, tudo que contraria, tanto que nós já falamos no programa anterior, que neste momento os fact-checkers já têm um papel menor. Neste momento já há agências grandes que são mais narrative checkers, ou seja, são entidades que confirmam se aquele órgão de comunicação social está dentro da narrativa ou não. Eles próprios dizem, narrativas contrárias à narrativa oficial podem ser censuradas, podem ser desmonetizadas ou podem sofrer outro tipo de consequências. Portanto, este tipo de realidade que nós hoje em dia estamos a começar a viver é que são de facto muito perigosas e as pessoas estão muito vulneráveis perante este tipo. Portanto, aquele perigo das redes sociais no mainstream acontece e acontece com outra credibilidade, o que torna a coisa pior. Ou seja, estamos a falar de uma pessoa que, não sei se diariamente, mas eu sei que pelo menos semanalmente tem lá um espaço importante e que ainda este fim de semana, enquanto eu estava em casa de uns familiares, consegui ver e foi um espaço que debitou imagens, debitou declarações, debitou vídeos destes tempos, de outros tempos, mas sem nunca de facto a fonte estar devidamente identificada. E pelos vistos, e isto aconteceu este fim de semana, ele não mudou aquilo que tu chamas o modus operandi, não é? Mesmo na imprensa escrita, das coisas que nos faz mais impressão e depois temos de ir andar à procura ver o que é que eles estão a falar, a falta de fontes, é mesmo o controle da informação, ou seja, eles não passam sequer para as pessoas serem informadas. Neste tipo de programas passa exatamente isso. Vão passando coisas que colaboram, as pessoas obviamente são bombardeadas por aquele tipo de informação e fica com essa percepção. Outra das coisas graves foi que uma das perguntas que nós fizemos foi se eles iam corrigir, porque isso também, se corrigirem, nós damos parabéns por terem feito isso. Não é nada corrigido, ou seja, que isto é passado e é uma obrigação, e daí nós também temos feito a queixa, porque as coisas não são corrigidas, ou seja, é passada informação que é falsa, comprovadamente falsa, eles têm acesso à informação e não é corrigido. E nós não andamos em cima porque também não queremos estar a perseguir uns, porque há em todos, mas mesmo deste canal nós já identificámos logo a seguir outra informação falsa, que foi de um helicóptero que caiu na Síria, porque eles também têm... Há uma ideia sobre quem é que está mais fraco, quem é que está mais forte. Então, a mesma coisa, em colaboração com a sua narrativa, de que tinha sido agora abatido um helicóptero, que era um sinal da força de quem estava a abater e da fraqueza de quem dirigia a operação com os helicópteros. E isso foi 2020. E aquilo foi passado, ontem foi abatido um helicóptero. A imagem que passaram, ou seja, passaram imagens de um helicóptero batido em 2020? 2020, e era como sendo de ontem, e estando é a mesma coisa. Portanto, isto são narrativas que eles vão encaixando. Imagens que recebem, provavelmente, até acredito que não seja tudo de propósito, mas não há qualquer vontade nem intenção. Nuno, mas espera aí, só aqui entre nós. Uma coisa é um viés cognitivo. Um viés cognitivo, nós vamos ver e ouvir aquilo que vai fundamentar a nossa narrativa. Outra coisa é a construção de narrativas falsas. Os factos, penso que falam por si. Eu tenho a minha opinião, tenho dado a minha opinião sobre isso. Acho que as evidências são tão grandes que não há qualquer
acredito que haja uma parte que também seja por falta de sentido deontológico, não é? Tudo isto são quebras gravíssimas de responsabilidades deontológicas, da lei de imprensa, etc, etc. Também acredito que haja muita coisa que seja só por desleixo, portanto pode haver aqui um pouco de tudo. Agora, por exemplo, em relação a esta pessoa, que até é jornalista de formação, embora tenha-nos dito que está como comentador, ainda nos respondeu. Os responsáveis da NAU, nós repetidamente enviámos a informação e não recebemos sequer qualquer tipo de resposta, quando nós lhe estamos a dizer que eles estão a passar informação falsa. Portanto, e está bem explícito isso, e passamos as evidências. Portanto, ao nível de quem coordena, a responsabilidade ainda é maior, porque tem ali um espaço que foi feito em certas circunstâncias, que obviamente já favorece muito informações que não estão bem fundamentadas ou até são erradas, e depois nem sequer tem o mínimo de preocupação, tal como aconteceu com outros casos que nós também já temos feito queixa e também já referimos e também temos processos em relação a eles. Portanto, acho que não há, na minha opinião... Olha, relembra lá alguns desses casos, só para as pessoas terem a noção do ridículo a que às vezes os grandes meios de comunicação social se expõem a eles, mas depois também acabam por expor as pessoas, porque eles têm uma credibilidade grande que foi conseguida ao longo dos anos em que faziam boa informação. Os exemplos são enormes e nós temos de optar, porque não há recursos para tudo, nem tempo para tudo, para optar por aqueles que são mais evidentes. E houve aqui um recente, que nós até falámos no último programa que eu tive cá, que foi sobre uma notícia que apareceu em praticamente todos os grandes órgãos de comunicação social. Alguns ainda foram mais vincados a transmitir uma mensagem que era: se estas vacinas entrarem, são daquelas vacinas novas, se entrarem para o Plano Nacional de Saúde, o Estado vai poupar 245 milhões. Nós, como mais uma vez não há links, não há nada, não há... Pronto, estudo demonstra que se forem... E então nós consultámos o responsável pelo estudo da Universidade Nova. E ele próprio disse, não há estudo nenhum, isto é uma análise baseada numa extrapolação de outros países, mas não é um estudo, e essa informação não é a informação que está no estudo. O estudo o que faz é uma estimativa muito por alto, muito bruta, de que as despesas totais, diretas e indiretas, privados e público, rondará com essas doenças 245 milhões. E depois eu questionei, e ele colaborou basicamente que, obviamente, que as vacinas não são 100% eficazes, estas, a maior parte delas muito menos, têm taxas de eficácia relativamente baixas, têm os custos das próprias vacinas, têm a taxa de adesão à vacina, têm os efeitos colaterais que são reconhecidos das vacinas, portanto também podem levar à hospitalização, as pessoas também faltam no trabalho, portanto teria de ser, portanto é uma discussão total. É uma coisa muito mais profunda. Muito mais profunda. Inclusive, deixa-me só dar que isto ainda é pior, que é, inclusive os próprios autores do estudo vieram para denunciar nas redes sociais essas notícias, dizendo que aquilo era masterclass de desinformação, agenda setting, que a notícia podia ser estudo não comprova que... Exatamente o contrário do que dizia. Nós tivemos a reunião com o diretor da Global Health da Nova e ele disse que era um disparate esse título e essa notícia, e no entanto essas notícias continuam online e ainda há pouco tempo foram novamente publicadas exatamente com essa informação. Portanto, esta é a situação que nós vivemos atualmente. Olha, outros dois episódios que eu me recordo, um tem a ver com, creio que um avião no início da guerra da Ucrânia e outro com os festejos da vitória de Lula da Silva. Sim, sou imenso. Da guerra da Ucrânia, penso que houve 2 ou 3 com imagens falsas de jogos de computador. Houve tudo e mais alguma coisa. Nós também falámos aqui uma com o Nuno Rogério e o Milhazes, em que eles estão a descrever uma situação e estão a dizer, estão a ver, isto agora foi uma altura que a Ucrânia tinha reconquistado, e não estamos aqui numa de uns são bons ou maus, eu até tenho uma opinião que não há bons nos dois lados, mas que basicamente estava a dizer, olha, estão a ver, a Ucrânia reconquistou isto e nunca se viu tanta gente na rua, isto nunca aconteceu. E aquilo eram imagens exatamente da conquista da Rússia, porque há zonas, como tu sabes, que há uma grande parte da população russa, não quer dizer que uns sejam bons ou maus, mais uma vez. E inclusive nessa conversa, a ironia é que um deles diz, mas já vem alguém dizer que isto depois são imagens falsas. E o outro diz, pois já ouvi dizer também que é desinformação. Portanto, eles próprios gozam com uma situação que eles estão manifestamente a desinformar, porque isto é na SIC Notícias, não estamos a falar de uma rede social com 20 seguidores, não é? E outra é dos festejos da vitória do Lula? Essa foi na vitória do Lula, que entra em direto na RTP, nós também publicámos sobre isso. Portanto, sai a primeira
basicamente era sondagem à boca dura, mas basicamente era ali que era confirmada a vitória. E no momento em que eles estão a entrevistar uma pessoa e passam em 2 momentos fogo de artifício, o céu todo vermelho, a mostrar a vitória do Lula, em 2 momentos separados. E o que era aquilo? Aquilo era um festejo, salvo erro, há 7 anos, da vitória do Hajduk Split, os maiores festejos de sempre que aconteceram. Portanto, é este nível de manipulação que nós estamos a falar. Equipa de futebol da Croácia. A conquista do seu campeonato. E essas são as notícias. Bom, vamos avançar porque estamos a entrar nos últimos 5 minutos. Olha, com tudo isto, e vamos falar alguém que, pelos vistos, a sociedade achou que foi preponderante durante os anos do confinamento, o almirante, que é chefe de Estado-Maior da Armada, mas que, pelos vistos, diz que não vai continuar, num trabalho do Página 1, foi visto a reunir ou a encontrar-se num restaurante, ou num bar, ou num café, com o nosso Ministro da Defesa, e há a forte possibilidade de ele se candidatar à presidência da República. Sim, penso que há forte possibilidade, até pelas declarações dele ao longo do tempo. A grande questão é porque é que isto é colocado desta forma também na agenda mediática, com esta importância, como é que estas pessoas são promovidas, quais são as qualificações destas pessoas, porque há muita gente que de facto reconhece um papel importante na gestão da logística da distribuição da vacinação, e tudo bem, pode-se elogiar perfeitamente, mas será que isso são competências suficientes para essa pessoa dever ou poder, obviamente, cada um é... Poder legalmente pode, não é? Claro, eu nem vou muito pela parte militar, não acho que seja tanto por aí, mas é uma pessoa que não tem historial nenhum em termos políticos, não se conhece de facto, e isso é uma crítica que toda a gente tem feito. Quer dizer, tudo leva até um pouco no sentido contrário. É uma pessoa que até, mesmo na questão da vacinação, saiu um bocadinho fora de pé e começou a falar sobre situações que não deveria ter falado, porque não tem conhecimentos e passou alguma informação que não é correta e é grave numa situação de saúde. Portanto, isto até devia ter sido censurado. É uma pessoa que diz que mais vale passarem-me uma corda, que até ele próprio é que se colocou, a informação que ele disse, basicamente foi que os militares não devem ser políticos, ou ele próprio se colocou fora e disse que não iria ser. A famosa expressão da corda ao pescoço, não é? Sim, se eu decidir isso, ponho uma corda ao pescoço, os militares não devem ir para a política, não podemos confundir as coisas do género, são declarações dele, portanto, até com várias coisas contra. E depois mesmo a própria sondagem, eu penso que o Página 1 também pegou nisso, essa sondagem também é curiosa. Portanto, fazem uma sondagem numa altura em que não há quase candidatos nenhuns, uma sondagem com muito pouca amostra, salvo erro 60 e poucos % das pessoas é que responda, e ele só tem 80 e tal votos, portanto uma sondagem de 80 e tal votos com 20 e tal %, e coloca, ou seja, o que me parece a mim é claramente que a comunicação social quer, e faz um pouco, não é? Essa moldar a realidade. Rampa de lançamento. Sim, é esse papel querem moldar a realidade e, portanto, vão ajustando as narrativas e a agenda de acordo com, por algum motivo, eu não sei explicar qual é que é o motivo, nem se querem que ele ganhe, se é nesta altura para ocupar o espaço mediático, pode haver vários justificações. E até por falar em boa comunicação social, poucos foram os que mencionaram o Página 1 a ser quem deu essa notícia, não é? Certo. Ainda houve alguns e que foi bom, e temos de reconhecer isso quando isso acontece. Mas logo de seguida aparece a tal sondagem. Ou seja, primeiro há a notícia e depois aparece a sondagem onde o almirante aparece tão bem posicionado. Bom, Nuno, olha, como é que as pessoas podem acompanhar o trabalho da Blind Spot? Podem seguir em várias plataformas, no nosso site diretamente, ou através das redes sociais, praticamente todas nós estamos lá. E, portanto, nós estamos presentes já em muitos sítios, inclusive no YouTube. Já temos alguns podcasts que também podem lá consultar e, portanto, já nos podem ver na plataforma que prefiram. Praticamente não há assim nenhuma das grandes que nós... Até para continuar a apoiar o jornalismo independente, porque o outro já não parece tão independente assim, não é? Pois, por isso é que nós existimos, existe o Página 1 e de facto precisamos mesmo, porque há tanta coisa para investigar e com recursos limitados para nós também é um pouco frustrante. Queremos ir mais, mas também temos de ter projetos sustentáveis para continuar com isto mais a longo prazo, porque eu penso que as pessoas precisam mesmo deste tipo de informação e ter informações diferentes e visões diferentes da realidade. Até para eles próprios questionarem até o seu próprio posicionamento, não é?
Claro, e nós somos abertos e todo tipo de críticas, ao contrário de outros, temos as páginas todas abertas, aceitamos, pelo menos no nosso espaço, eu até prefiro pessoas que discordem para haver discussão e nós próprios também aprendemos. Portanto, é um bocadinho sair desta realidade dos órgãos de comunicação social, que é basicamente os gatekeepers, e querem ter a sua informação e querem criar as suas narrativas e que têm conflitos de interesses gravíssimos, que são financiados por aqueles que depois eles próprios nem sequer declaram esses conflitos de interesse. Nuno Machado, diretor do The Blind Spot. Obrigado por ter estado aqui connosco. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um programa. Já sabe, pode rever estas conversas subscrevendo o nosso canal de YouTube. Resta-me desejar-lhe uma ótima noite e amanhã estamos de volta para mais um Isto é o Povo a Falar. Obrigado. Até amanhã.